Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti, produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui então é tirar vocês da zona de conforto, é trazer uma visão de fora, uma visão de consumidor e colocar um pouquinho de pimenta na conversa às vezes para a gente desmistificar algumas coisas, traduzir alguns termos e deixar a conversa mais próxima do nosso ouvinte. Quem está aqui comigo hoje para gravar então é o Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. E quem está aqui com a gente não pode faltar, figura marcada no podcast. Tu gravou todos já, né? Nunca ficou de fora de nenhum episódio. Fiquei de fora de alguns aí. Não. Mas foram poucos, 2 ou 3? 99% presentes. De 63 episódios... Os 3 que não participou. Tem que manter aí a agenda bem organizada, né? Tá certo, é isso aí. Então, quem tá aqui comigo é o Ismael. Se apresenta aí, Ismael. Fala pessoal, sou o Ismael, sou o Head de Vendas da WePlan. Estamos para mais um episódio da nossa saga de falar sobre atendimento, sobre vendas. Esse episódio ele é bem importante aí para quem projeta, para quem quer organizar sua agenda aí de projetos. E vamos para mais um aí. Maravilha, e antes da gente seguir para o nosso assunto, então vamos pedir, né, para que o pessoal que está nos ouvindo apenas em áudio nos siga também no canal do YouTube, porque a gente tem um canal de vídeo lá que a gente coloca nosso rosto lá para o pessoal dar um print, para compartilhar. Então aproveita e deixa os comentários, aproveita e compartilha e também nos segue nas redes sociais, @WePlanMob. E vamos nessa, então, qual é o assunto que a gente vai falar hoje, Ismael? Mais um assunto da linha polêmica 2.0. É isso aí. Nós vamos falar mais direcionado para projetistas de imóveis planejados, para quem desenha imobiliário, mas isso envolve também o design de interiores, o arquiteto, que tem muito retrabalho ou excessivas alterações de projetos. A gente vai falar sobre algumas metodologias que existem, que a gente aplica e já deu certo, né, Diego? Coisas que funcionam conosco e que reduz essa quantidade de alterações. É mais eficiente, consegue cumprir mais com os prazos e, principalmente, resultado. A gente falou no episódio anterior sobre o vendedor, que tem resultado, que é o bom vendedor, né, que tem uma boa excelência. Isso tudo passa dessa etapa, né, que é a etapa de briefing e projeto e condução com o cliente. Então esse é o assunto de hoje. Cara, esse assunto retrabalho é unânime. Não importa a área que você tá, se você tiver que refazer aquilo que você fez, você já não está mais com a mesma gana, a mesma vontade. Isso é certo e você tem que jogar fora, né, aquele tempo que você dedicou e depois ter que refazer aquilo, cara, é complicado. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou dentro de loja de imóveis planejados já deve ter ouvido essa frase, né? Não aguento mais alterar projeto para aquele cliente. É muito comum, muitas pessoas passam por isso. Nós mesmos aqui ainda sofremos com esse problema. A gente tem que sempre trabalhar e existem técnicas para minimizar esse problema, essa dor. Então, hoje o objetivo é esse, eu e o Ismael vamos estar aqui trazendo essas informações para que você que está ouvindo aí possa, de repente, pegar uma dica, alguma coisa que vai melhorar o seu dia. E eu lembrei de uma coisa, a gente também tem agora o perfil do Instagram da WePlan Educação. Vai lá e siga no Instagram também. Maravilha. Essa questão da alteração, é bom a gente separar em dois tipos de alteração que eu visualizo, tá, Diego? A primeira é aquela... Alteração é um problema. Geralmente é um problema porque tu tem que refazer muita coisa. Mas é um problema que muitas vezes você criou para você mesmo. Isso. Certeza. E tem a alteração que é aquela que você não tem controle. O cliente simplesmente amanhece vendo tudo mudar. Verde e ele quer verde agora. Então ele muda de ideia. Acho que é bom a gente separar que neste episódio a gente vai focar mais sobre aquilo que está sob seu controle. Isso aí.
Porque é o que, de fato, tu consegue. Praticamente todas as reuniões que a gente faz aqui dentro da WePlan, quando a gente está tratando algum problema, a gente sempre analisa e olha o que foi erro nosso e o que foi algo que fugiu da nossa alçada, que a gente não conseguiria resolver. Então, aquilo que não está sob o nosso controle, a gente deixa de lado, mas aquilo que era responsabilidade nossa e foi falha, a gente vai tratar para não cometer aquele erro novamente. Sempre importante trazer exemplos. O cliente que não tem uma decisão, uma opinião formada, você tem que ter uma condução, um direcionamento e usar exemplos do que não funciona, né? Que é o alinhamento de expectativa antes da gente iniciar todo o processo. Por mais que tu não conheça ou que tu tenha uma ideia de como ele é bom fazer esse alinhamento. Existem duas questões bem extremas, né, na alteração. Para quem faz a alteração é frustrante e para o cliente ele perde o encanto, perde o encantamento. E tu vai gastando a paciência dele também. Isso aí. Porque tu dedica tempo, a gente já falou 1 milhão de vezes, né? A escassez do tempo, todo mundo está com um tempo apertado. Quanto mais otimizar esse processo, mais assertivo você for, maior valor você vai gerar, mais vendas tu vai fechar num curto prazo. Então, é um assunto extremamente importante. Gestão do tempo, de maneira geral, gestão do tempo, gestão de agenda, é o que vai definir aí os próximos passos desse episódio. Eu acho que para a pessoa que tá lá na ponta, tá nos ouvindo e tem esse problema aí, vive com uma certa constância, essa frase, não aguento mais alterar projeto, é bom que ela pare e dê uma analisada no seu fluxo de processos. Ela tem que rever, será que ela tá realmente fazendo? Porque às vezes quando a gente vai dar um suporte para algum credenciado aqui da WePlan e a gente questiona, tá, mas você fez o briefing? Não, eu fiz o briefing. Tá, então me mostra, eu quero ver. Mas eu só conversei com o cliente. Eu fiz na minha cabeça. Então assim, uma dica simples. Quando você vai fazer o briefing, anote, escreva. Não acho que a sua cabeça é perfeita, que vai lembrar de todas as informações, porque com certeza tem alguns pontos e detalhes que você vai esquecer, vai fazer o projeto e quando você for apresentar, o cliente vai dizer: mas lembra que eu te falei que eu queria tal coisa e você não colocou no projeto? E aí a tua moral vai cair. O primeiro passo, não tem como a gente começar essa conversa sem falar em briefing. O briefing é o que define a assertividade de todo o projeto. Desde algo mais minimalista, algo mais particular do cliente, ou algo mais generalista, que é o que não pode inventar a roda, que é aquela coisa que ela tem que ser daquele jeito, um balcão de cozinha, um armário de roupeiro. Toda vez que tu tenta inventar uma coisa, tu está criando um problema, lembra disso, e não é travar a criação, travar esse processo de criativo, e é de fato você ser racional, ter os pés no chão e pensar sempre para frente, né? Quem que vai montar, quem vai executar isso. Então as perguntas certas, a condução do briefing, a gente não vai agora se estender nesse processo de briefing, né? Não vou explicar, a gente tem episódios mais específicos disso, mas as perguntas certas é você extrair do cliente o máximo para aquele ambiente. Então, isso é muito importante. Uma dica que a gente já pode começando dando dica aqui, para o momento do briefing, peça para que o seu cliente dedique um tempo para ir até o seu espaço, até o seu escritório, até a sua loja, para que ele, sem pressa, fale sobre o ambiente dele. E a importância de o casal estar junto, né? Porque às vezes vai só uma pessoa, aí não consegue entregar todos os detalhes, pensou muito no seu particular e não pensou no outro. Eu cansei de fazer projetos e quando eu fiz o briefing com uma pessoa, a maioria das vezes teve alteração porque o outro pensava diferente. Então a importância do casal estar junto no momento do briefing. Quando tem várias pessoas envolvidas, vamos imaginar um cenário aqui onde você vai planejar um apartamento para o cliente. E aí tem o casal, tem filhos, enfim, às vezes tem alguma outra pessoa que mora junto e cada um vai ter o seu espaço, cada um vai ter o seu ambiente. É incrível a importância que tem. Às vezes um filho vem mais informado do que o próprio pai e a mãe.
em questão de tipo de material, de cor, de estilo. E às vezes tu tá lá fazendo briefing só com uma pessoa, faz o briefing, monta o projeto, vai pra apresentação. No dia da apresentação vem a família inteira, tá lá 5 pessoas na tua frente. Aí um começa, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, é sempre bom você entender o todo. Tá, mas esse projeto que a gente tá fazendo é só pra você? Vai ter outras pessoas que vão utilizar? Vai ter a influência de outras pessoas? Porque é muito, muito, muito comum esse erro, né? Essa questão de ter que alterar o projeto por não ter alinhado com as pessoas que vão usar o espaço. Ô, Diego, a gente consegue dar um parâmetro para quem está ouvindo do tipo, já existiu projeto sem alteração? Qual o percentual de projetos com 0 alterações ou mínimas alterações? E essas alterações, o quanto elas representam do projeto? Porque, cara, com certeza também vocês já passaram por projetos que teve que refazer 50%. Sim. Então, dá um parâmetro para a galera entender qual é o nível que a WePlan consegue entregar de assertividade se seguir o método certinho, se passar por todas as etapas, se fazer o tema de casa, digamos assim. Hoje a gente tenta trabalhar com 2, no máximo 3 apresentações para estar definindo um projeto. Esse é o cenário ideal. Quando a gente consegue fazer de primeira, ótimo, isso é um bom sinal, um bom alinhamento. Mas é difícil de tu conseguir isso. Porque o que acontece? Na primeira reunião, é literalmente a primeira vez que a pessoa está vendo aquele projeto. Então ela vai ter que entender primeiramente, tu vai explicar tudo ele como funciona, ela vai ter que digerir. Às vezes ela vai te pedir coisas, alterações ela pode te pedir, que na verdade ela está ali só para querendo colocar um contraponto na reunião. Aí ela vai para casa, ela pensa melhor, realmente, o Diego tinha razão, acho que nem vou pedir essa mudança aqui. E aí, às vezes no dia seguinte o cliente manda um WhatsApp dizendo assim, viu, vamos deixar o projeto como estava, porque tu tinha razão, eu vim aqui para casa, fiz o teste aqui na minha cozinha, por exemplo, e do jeito que tu fez aí tá funcionando melhor. É uma questão até de ego, assim, às vezes, de não aceitar tudo de primeira. Mas o que talvez a gente pode reformular a pergunta e entender o que é saudável e o que não é saudável. Até 3 alterações é saudável. A partir de 3 alterações, a gente sabe que esse cenário ele existe, tá? 5, 10 alterações. Mas até 3 alterações para um profissional que se preparou, que pediu para o cliente vir, tirar 1, 2 horas para fazer um briefing, é o mínimo que ele pode ter de assertividade. É dar valor ao próprio tempo. E dar valor ao tempo do cliente também, porque tu fez todo um processo ali, e isso é processo, tá? Essa etapa do processo não pode ser pulada, né? Então você fez o processo certo ali do briefing, fez as perguntas corretas, mostrou materiais, a importância de falar sobre materiais. Às vezes o cara, não, então a gente vai seguir aqui, tu gosta de madeira, anota madeira, mas mostra o tipo de madeira. Tem vários tipos de madeira em materiais de revestimento de piso, revestimento de parede, mobiliário. Então, esse alinhamento de expectativa com o cliente, ele é extremamente importante para tu reduzir a quantidade de alterações. Então, vamos falar em quantas 3 alterações seria o que é saudável. Assim. Tá, beleza, a gente falou em quantidade de alterações, mas dentro de cada alteração, o que é aceitável do projeto você mudar? Tu entendeu? Porque, beleza, tu pode ter 3 alterações, mas ele mudou 50% em cada uma. Ou seja, ele... Até o fim ele chegou em 2 caminhos diferentes, 3 caminhos diferentes. Essa pergunta é boa porque a gente já pegou alguns projetos assim que o cliente às vezes parece que quer se sabotar, né? Ou ele tem aquela sensação assim, me surpreenda, né? Essa é a pior, assim. Tipo, me surpreenda, me mostra algo diferente. Essa é a pior das... Cliente desafiador. Tipo assim, me apresente algo diferente. Eu não quero mais do mesmo. Aí existe um desafio, você tem que entender pelo menos de referências do que ele quer dizer com inovador. Ou além, o que você não quer. O que você Porque não o quer. diferente é o que tu não quer. Isso. O que tu quer e outra, o que é diferente para você. E quando fica no ar isso, Johnny, justamente dá aquelas negócios de alterar 50% do projeto, de tu mudar 100%, tu olha, não parece o mesmo projeto. Exato, você estava neste caminho, aí você começa a pivotar, você vira para esse lado, começa a ir para o outro lado. Diferente. E esse é o meu medo, entendeu? O que aconteceu aí que você teve que mudar o caminho?
tipo assim, ó, abandonou o estilo todo do negócio, teve que ir para um outro estilo. Abandonou, sei lá, um layout de construção, teve que fazer um outro layout de construção. Alterações pesadas, que é aquilo que você falou, é melhor deixar do lado aqui o arquivo e começar um zero. Começar um do zero. Os dois principais motivos. Tem um motivo que você não consegue interferir, que é, por exemplo, assim, o cliente estava planejando um ambiente comercial, estava vendo para alugar uma determinada sala e chegou na hora de executar, não vai dar, vou ter que ir para outro lugar. Então, isso são fatores que você não consegue controlar. Agora, quando chegar na situação de você já ter apresentado 1, 2, 3 vezes e o cliente pedir para mudar literalmente o projeto de ponta a ponta, na verdade você começou errado lá na primeira vez. Com certeza faltou informação ou faltou alinhamento, por exemplo, de expectativa de investimento, que a gente fala muito aqui. Às vezes na cabeça do cliente ele tinha uma expectativa de gastar 30 mil reais num ambiente e tu tá fazendo um projeto de 100. E aí ele tentou enxugar aquele projeto, não conseguiu, aí ele vem e fala, viu, esse aí não tem conserto. E esse é o ponto, né, Diego? Você ter que podar, começar a podar coisas. Ele fica um Frankenstein, porque ele começa maravilhoso, lindo, e você tem que começar a fazer ajustes para ele se encaixar. E isso historicamente, assim, esse cliente vai fazer uma má compra, tá? Não vai ser uma compra saudável para ele. Ele vai se arrepender. Ele vai se frustrar. Porque ele vai querer executar aquilo que está no projeto. E aí, para executar aquilo que está no projeto, é muito caro numa empresa que faz um produto diferenciado, que tem uma garantia, que soube respeitar os processos, que teve um Ismael, teve um Diego que disse, eu não consigo fazer isso, é impossível fazer isso. E aí tu vai lá e executa numa empresa que diz que sim, é possível fazer, não, a gente dá um jeito. Só para fechar o negócio. Para fechar o negócio. Esse cliente, realmente, ele vai ter um produto mal acabado lá na ponta, né? Muito manual ou que não tenha a entrega final que ele esperava. É frustrante, assim, para o cliente, né? Só que isso tudo é culpa do profissional. Eu sempre vou culpar o profissional, porque a condução... Tem que partir dele. Tem que partir do profissional. Quem conduz? Quem direciona o quê? Quem é o responsável de dizer, isso funciona ou não funciona, mas eu quero fazer. Tá, se tu fazer, vai acontecer isso. Vamos alinhar, tá tudo certo? Por exemplo, você tá ciente que você está fazendo uma adaptação, por exemplo. A adaptação, ela nunca vai ter uma perfeição de acabamento. Nós tivemos recentemente um projeto que a cliente está trocando pela terceira vez o tipo da frente da cozinha dela, que era uma cristaleira, que ela queria uma forma mais artesanal, com uma borda de MDF, com uma moldura aplicada, uma fita de borda manual. Então, hoje ela viu que a solução que a gente tinha oferecido lá atrás, que era uma peça pronta, com estrutura de vidro, alumínio, era a melhor solução. Mas ela precisou trocar 3 vezes a mesma frente para ela entender que o acabamento que ela queria não existe dar acabamento. Porque é uma coisa manual. Hoje de manhã a gente tava numa outra conversa e o Ismael falou a seguinte frase: gente, o combinado não custa caro. Vamos acertar aqui antes, vamos ver bem certinho o que é necessário fazer, porque daí depois que isso aqui estiver andando, é muito fácil alguém se frustrar, querer pular fora, reclamar. Então, pro profissional do projeto, o projetista de imóveis, ou designer, arquiteto, enfim, que tiver ali na hora de fazer a criação do projeto e tem dúvida sobre aquilo, pergunta pro teu cliente, não vai ficar inventando moda, criando do zero uma proposta que talvez não faz sentido nenhum pro teu cliente. Então, se tiver uma dúvida, questiona a pessoa. Hoje, estrategicamente, é mais interessante você parar o que tu está fazendo e perguntar, por mais que às vezes gere essa vergonha de entrar em contato com o cliente e pedir aquela coisa que tu esqueceu de pedir. Mas para e faz isso, porque aquilo tu já sabe que vai gerar uma alteração para ti. Exato, é que assim, era assim. Antigamente eu contratava o Diego porque assim, o Diego ele foi para São Paulo, ele fez um curso, só tem o Diego que faz isso aqui, ele é especialista. Ai do Diego, se o Diego tiver que me perguntar algum detalhe, porque não, cara. O Diego vai para casa, resolve e traz pronto para mim. Esse tempo já passou. Hoje é o tempo em que você tem que estar constantemente em contato com o cliente. Eu prefiro um cara mais
disposto, uma pessoa mais disposta a conversar comigo, a tirar dúvidas e perguntar aquilo que esqueceu de perguntar, do que alguém que talvez tenta resolver do jeito dele para não perder tempo, tenta, entre aspas, passar para frente, sabe? Não vou ou traz pronto para você, daí tipo, cara, mas por que tu não me perguntou isso aqui? Mudou 50% o valor, sabe? Por que tu tomou essa decisão aqui? E o cara tá fazendo isso para passar para frente. Então seria melhor uma ligação, uma mensagem que tinha resolvido isso. E não é vergonha nenhuma. Porque... eu acho que isso demonstra também o quanto preparado tu tá, o quanto de profissional. Tu não precisa acertar tudo na primeira. Claro que não. E tem outra, cara, o cliente ele se sente valorizado quando você envolve ele. Isso. Porque ele tá se sentindo coautor do negócio, saca? Construindo junto. Mas você tem que mostrar que ele tá nessa posição. E existe uma questão que ela é mais voltada para quem de fato trabalha ali com uma marca de móveis, numa loja ou uma marcenaria, que recebe um projeto já pré-definido. Vamos dizer que o cliente contratou um arquiteto, e isso é muito comum, tá? Contratou um arquiteto e esse arquiteto montou todo o projeto para o cliente e aprovou com o cliente. Existe um risco bastante grande nessa operação, porque foi um combinado de terceiros, tu não estava junto. Então, qual que é o ideal? Assim, o que eu aprendi a fazer com o tempo é entrar em contato com o arquiteto. Entrar em contato com o arquiteto e alinhar a questão do que você tem para oferecer perante ao projeto que ele tem disponível. Principalmente acabamentos, cores de materiais. Tipo de madeira, tipo de lâmina, porque quando tu alinha isso, tu já vai para um projeto, se a madeira não fechou ali o mesmo tom de madeira, pelo menos tu fez com que o cara não diga assim, tá, então substitua por essa. Se você tomar essa decisão, mais uma vez a questão do ego, às vezes a pessoa vai alterar por ego. Não, mas eu não gostei dessa madeira, faz aquela outra. Gerou uma alteração. Então, essa questão de você se aproximar de quem está envolvido no projeto, seja o arquiteto, o designer, o cliente ou até um parente que está montando um projeto lá, se aproxima de quem define. Se aproxima de quem define o projeto, de quem pode ser um cara que vai atrapalhar o teu negócio, né? Então, querendo ou não, essa técnica, se tu pegar e se colocar na posição de só executar o que chegou na tua mão, principalmente loja, que existe uma marca, que existe uma biblioteca de materiais com cores específicas, é a alteração na certa. Na certa vai ter já uma versão de alteração já vai ter. Volta a situação de antes, que o combinado não custa caro. Então, por mais que tu não é o responsável pela criação do projeto, mas antes de abaixar a cabeça e se botar a fazer um orçamento de qualquer forma, é bom fazer um alinhamento. Converse com o profissional que fez o projeto, troca uma ideia com ele, coloca os teus contrapontos. Vai surgir uma situação de, como o Ismael falou, talvez aquela cor idêntica não tenha no teu portfólio e tu tenha que mudar. Você pode mudar? Sim ou não? Se você faz o alinhamento com esse outro profissional antes, no momento de você fazer a apresentação do teu orçamento para o cliente, assim por diante, tu já tem uma prévia com o outro profissional. Então vocês já estão ali em sintonia. É muito mais tranquilo dessa conversa fluir e não ter alterações, e o próprio profissional te ajudar, não, mas essa lâmina de madeira aqui ela é bem semelhante, eu acho que vai ficar bonito no projeto, então ele já está passando a confiança para o cliente. Agora, se não tem toda essa construção, vai chegar no momento da reunião, vai chegar no momento do alinhamento, e aí você vai dizer, como não tinha esse material, eu coloquei outro. Tá, mas com que autorização? Se o meu projeto tinha essa cor aqui, como é que você mudou sem autorização? Ali tu começa a gerar frustração com o cliente, cada vez tu perde pontos, né? Tu vai saindo daquele círculo de confiança e o cliente começa a ver, não, aqui é o lugar errado, não é o lugar onde eu devo comprar. E quem fizer esse alinhamento antecipado, quem prevê erros, prevê produtos que nem tem no mercado, às vezes assim, você identificou essas coisas, o cliente vai dar mais valor para isso. E se ele vai ter um contato com outro orçamento em outro lugar, que é muito comum fazer 2 a 3 orçamentos, e a outra pessoa, outro atendente lá não fizer esse tema de casa, tu já vai sair com pontos a mais. Inclusive, você pode usar isso a teu favor.
né? Essa questão de você vender o teu serviço com excelência, tu fez um bom trabalho num primeiro atendimento, num segundo atendimento você conseguiu entregar o que o cliente precisa e você coloca. Então, essa é a diferença do meu trabalho. Eu pretendo ser o mais efetivo, porque se você for em outra empresa e a pessoa errou a primeira vez, errou a segunda vez, não conseguiu alinhar, e tu imagina depois de montado como é que vai ser. Tu imagina depois de instalado. Cara, tu cria gatilhos mentais para o cliente para que ele entenda que se tu tá sendo excelente nesse período, nesse momento que tu nem fechou com ele, tu vai ser excelente nos próximos passos. E um desafio aí comportamental da parte do projetista, do vendedor, enfim... Quando você pega um cliente sem paciência, que ele ainda acredita que o fornecedor tem que, por osmose, imaginar e adivinhar o que ele quer. Tem gente sem paciência, inclusive para brifar, né? Não quer dar os detalhes, tal, pega e faz. E depois que tá feito, não é isso. Então, assim, como romper essa barreira da falta de paciência, porque tem um tempo, né? Como explicar assim, ó, você está fazendo uma coisa que é um investimento alto, que envolve uma gama de materiais absurda, que é complexo, que vai ficar instalado na tua casa pro resto da tua vida, você vai ver isso todos os dias. Como explicar que tem que seguir o processo, que esse processo ele demanda esse tempo? Eu acho que o melhor de tudo, e a gente já falou em outros episódios, sobre a transparência. Se a pessoa não tem aquela paciência, eu não tenho tempo para ver o projeto, aí você pode alertá-lo. Olha, se eu não tenho tempo para sentar agora com você antes de fazer o projeto, vai ocorrer um risco muito grande de eu fazer um projeto, apresentar e você não gostar. E essa reunião se estender por 2, 3 horas, ou 3 ou 4, 5, 6 vezes, e a gente não conseguir chegar a uma definição. Então, para essa pessoa que não tem a paciência ou que acha que está perdendo tempo ali, é bom você alertar, a gente pode, em 1 hora, resolver problemas no briefing, que talvez lá na frente, se a gente não fizer, podem demorar dias, semanas, meses. Então, para essa pessoa que realmente dá valor ao tempo, meu dia é muito corrido, eu não consigo parar para resolver. Mas você, profissional, vai dar um jeito de se adequar ao horário do seu cliente. Tu vai atender ele fora de horário comercial, tu pode fazer isso por uma videoconferência. O que mais tem ferramenta hoje em dia para você poder fazer isso, tu pode fazer isso numa ligação. Se realmente a pessoa não tem tempo para ir lá no teu escritório, liga para ela, conversa, explica. Quanto mais transparente tu for no processo, mais a pessoa do outro lado vai entender. Então ela vai entender que não existe uma bola de cristal, uma bolinha mágica, que o projetista vai passar a mão e vai dizer, o projeto ideal pro fulano é tal. Aí você vai conseguir realmente fazer um projeto mais assertivo, aquela pessoa vai perceber valor em você, porque você se posicionou como um profissional. O que o Isma acabou de falar há poucos instantes. A responsabilidade é do projetista, é de quem está ali na frente. O cliente, eu acho que 90% das vezes ele vai te dizer, eu não tenho tempo, vai lá e faz. Isso é meio que automático, é a resposta automática do cliente, porque ele também não sabe muito bem o que ele quer. Então, novamente, tenta conversar, tenta informar ele, tenta dar alguns exemplos. Olha só o meu portfólio, eu já fiz esses projetos, ou a nossa empresa já executou esses móveis. Você gostou? Você acha que está mais ou menos dentro disso? Aí daqui a pouco a pessoa diz, não, eu não odeio esse tipo de projeto. Olha aí, Bom, já sei o que tu não quer. Já sei o que tu não quer. Viu? Mas, acho que o maior desafio tá aí, Diego. Arrancar do cliente e saber o que ele quer. Porque é aquilo que você falou, talvez o que dê mais alteração é você não ter ferramentas, métodos ou o jeito de conseguir conversar com ele para extrair dele o que ele está querendo ou não querendo. Acho que perguntar o que não quer também é muito importante. Então, acho que para a gente finalizar, tu poderia dizer quais seriam as ferramentas para você conseguir extrair do cliente ou conseguir ajudar ele a decidir. Acho que isso é o mais importante. Porque se você não tem um caminho claro, é complicado eu dizer assim para você, Diego, cria um design aí, me apresenta, que se eu gostar a gente faz. Acho que ninguém faria isso, né? Mas o principal é posicionamento. Quem se posiciona tira a resposta que você quer ouvir. Por exemplo, se o cara não tem paciência para ficar te ouvindo, não vai dedicar 1 hora para falar sobre o ambiente dele, você tem que ser claro com ele.
Se a gente não sentar a dedicar esse tempo, a gente pode sim ter um problema de alterações, pode ter um problema de um prazo muito grande para a gente acertar. Então, pelo menos eu preciso que tu me diga o que você gosta e o que você não gosta. Por isso que existem as referências, o que o Diego falou nada, mas é que a gente pegar solicitar para o cliente enviar referências do que ele gosta e identificar na imagem, isso é mais importante, identificar na imagem do que ele gostou, porque é aquela história, a gente já falou em alguns momentos que às vezes o cliente não gostou da porta clássica, eu gostei do puxador dourado. O ser humano é complicado, porque é isso que você falou. Naquela foto de Pinterest, que são fotos cinematográficas, são fotos... Alguma coisa chamou a atenção do cliente. Mas engraçado que ele não... Se tu dissesse assim, ó, esse móvel é teu, agora é de graça, que eles dizem, não, eu não quero porque essa parte eu não gostei. Então, assim... É muito comum. Nunca tu vai achar uma coisa pronta que você compraria 100%. Então, é um grande desafio isso, né? E tem uma outra dica que é bem, bem prática, que você pode prever algumas alterações do projeto. Tu sabe que tu está contentando o pedido do cliente, que é quem está solicitando o orçamento, quem solicitou o projeto. Então você, como profissional, também não vai só dizer não para o cliente em alguns momentos, você vai dizer, tá, beleza, então a gente vai fazer essa opção. Você pode antecipar uma alteração, só que ela é uma alteração inteligente. Seja ela por redução de custo, eu fazia muito isso, por exemplo, eu sabia que tinha um material que ele ia custar muito caro se eu colocasse no produto, no projeto. Eu colocava ele no projeto porque o cliente solicitou muito por aquilo, mas eu fazia uma opção a mais. Eu já gerava uma imagem a mais e eu já gerava um orçamento a mais. Eu não me mostrava se ele não me pedisse ou se a gente conseguisse vender essa primeira alternativa. Mas era estratégico, eu tinha uma carta na manga. Uma alteração planejada. É uma alteração planejada, porque tu se planejou, tu teve um tempo para pensar estrategicamente, se eu trocar aquela cor da caixaria, vou reduzir 20% no orçamento. Isso já é estratégia. Isso eu acho que funciona. É uma alteração planejada. Mas a diferença entre algo ativo e algo passivo. Você ativamente pensou numa alternativa para economizar o tempo quando o cliente estivesse com você. É diferente de você reagir a uma alteração que veio do nada, assim. Ela simplesmente caiu em cima da tua mesa e você não esperava aquilo, porque é na reunião que você decidiu isso. Isso vai tomar muito mais tempo e daí você vai... Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, de você fazer uma reunião e sair com mais dúvidas do que certezas dessa reunião. E aí, para que caminho tu vai? Cheio de dúvidas. Outro ponto bem importante, não tem como você ser vendedor, projetista e não conhecer do seu próprio produto. Eu acho que tema de casa tem que ser bem feito. E o quanto as pessoas falham nisso, cara. A pessoa entra a trabalhar numa empresa ou na outra, enfim, e aí ela acha que sabe tudo. Esse eu achar que sabe tudo é uma das coisas que mais prejudica o vendedor, o projetista. Principalmente as combinações, né? O que combina com o quê? Se existe um perfil naquela determinada porta, se existe um puxador que aplica naquela determinada frente, as combinações de caixaria com tamponamento, com painel. Isso é clássico de quem realmente acha que sabe tudo e entra no automático, promete para o cliente e depois não dá para fazer. Cara, eu elenquei aqui 3 itens básicos, assim, vocês complementam se faltar, mas pra gente finalizar aqui, deixar em forma de itens aqui, tópicos, dicas pra galera que tá patinando aí nas alterações. Briefing, expectativa de investimento e o tempo. Expectativa de tempo, quando você precisa disso. Porque, por exemplo, se você fizer um projeto que o material só estará disponível daqui 2 meses, de nada adianta, já tem uma alteração aí, ou seja, o material não está disponível. Além disso, briefing, expectativa de investimento e expectativa de tempo. Posicionamento do profissional. Se posicionar. O profissional se posicionar talvez vem lá no início, né? Eu me posiciono porque eu preciso fazer com que esse cliente dedique um tempo para mim. Eu faço um bom briefing com alinhamento de expectativa de investimento, prazo é extremamente importante, e aí eu vou dar uma dica extra aqui, se a gente pode chamar, sobre prazo, para quem quer otimizar o seu tempo. Existem 10 clientes na carteira. Qual que é o cliente que você vai dar prioridade? Nós tínhamos uma regra na loja que era o seguinte: a gente só começava um projeto
Só ia para a máquina começar o projeto se esse cliente já tivesse marcado a agenda de vir para a loja ver o projeto. Se eu já tenho uma agenda, por exemplo, vou começar um projeto hoje e a agenda do cliente é quinta-feira que vem vir ver o projeto. Então eu sei que eu vou ter esses 4 dias, 5 dias para eu preparar isso. E quando o cliente saía da loja, que ele viu a primeira vez o projeto, ele saía de lá com uma data de retorno. Ele não sai de lá a ver navios. Tá, beleza, então, fechou, tchau. E daí tu não sabe quando o cliente vem. É melhor que você estar ali com o cliente presencial, olho no olho, e você está, então beleza, aqui para fazer os ajustes do projeto eu preciso de 2 dias. Conseguimos marcar para o 3º dia? Não consigo. Conseguimos marcar para o 4º? Sim, beleza, pode ser. Já marca, o cliente já sai com uma agenda pronta. Isso é gestão de agenda, gestão de tempo, e isso faz com que você seja mais objetivo. É diferente de eu vou alterar aqui teu projeto, não sei muito bem. E quando eu terminar eu te chamo. Ou eu tô cheio de coisa aqui, mas daí eu encaixo a tua alteração no meio aqui. Cara, isso é de edição nunca. Então fica... realmente, sai muito com mais certezas, né? Esse negócio de você amarrar as coisas. Você vai estar sempre amarrando. Então eu começo o teu projeto, se você tiver compromisso comigo de viver o projeto. Isso é importante. Veio ver o projeto, eu não deixo o cliente sair dali sem a previsão dele voltar. Quando que você volta a ver as alterações? Eu vou viajar, eu vou ficar 20 dias aí... Então, não é prioridade para fazer alteração. E nessa pergunta você já mediu a febre e já sabe o nível de envolvimento, assim, se ele realmente está disposto a fechar com você. De comprometimento. Isso mais voltado para quem está lá na ponta, na loja. Mas, cara, não faça projeto para quem não tem horário marcado para vir ver. E eu acho que um último ponto que a gente pode colocar aqui, com todas essas dicas que já foi levantado, é para o profissional que está lá na ponta, que vive essa experiência no dia a dia. Pense e reflita. Lembra do teu último cliente, aquele que te encheu de alterações? Volta no tempo. O que fez errado? Lembra lá do primeiro dia que você conversou com ele. Você realmente seguiu os passos? Você fez o briefing, destinou um tempo correto? Pensa em tudo isso e aí você vai encontrar onde é que estava o furo. Aqui a gente pulou essa etapa. Quando chegou na hora de fazer a definição, sei lá, do quarto, eu não tinha informação, eu fui lá e inventei do zero, conforme era o meu gosto. E ali, às vezes, uma alteração puxa outra e outra e outra. Ou até mesmo, se não está sob teu controle, criar mecanismos para trazer isso para você. Por exemplo, no meio do caminho o cliente teve que mudar o projeto da casa dele aqui porque ele estava esperando um fornecedor fazer um negócio lá. Então você devia ter essa pergunta no teu roteiro e perguntar se tem coisas para ainda terminar, se tem coisas para fazer. Então, tudo aquilo que não tiver sob teu controle, você também consegue antecipar para se preparar, né? Você, com a tua experiência, com o teu posicionamento, você levanta esses questionamentos para o teu cliente, porque talvez ele não tenha essa noção. Ou não lembre de falar na hora. Então, faz essa revisão, dá uma analisada, vê como é que foi seus últimos atendimentos, principalmente esses que te deram mais problema. E aí depois tu olha para aqueles que deram tudo certinho. E aí você coloca numa balança. Por que ele deu tão certo e o outro não? Você vai conseguir encontrar as respostas. E uma dica de ouro que eu já estava esquecendo: visite a obra do cliente. Presencial, obra do cliente, ou solicite fotos. Às vezes está passando uma viga lá, tem um ponto hidráulico, um ponto elétrico que não está posicionado. Ou não está passando ainda, vai passar. Vai passar. Você vai evitar uma alteração que ela já existe antes de nascer o projeto. Então, o projeto já nasce com alterações. Já nasce com alterações. E aí você já nasce pagando para trabalhar, fazendo o retrabalho. Então, visita na obra é essencial. Maravilha, galera. Uma aula aí sobre como sair da lama, do atoleiro das alterações. Isso aí. E é isso aí, galera. Então, quem gostou do assunto aí, se mexeu com você, se fez você pensar ou chorar em cima da mesa agora, entrando numa crise existencial, coloca lá uma carinha de choro lá nos comentários e não deixa de interagir com a gente aí. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima.